Então toda a história do pensamento, pelo menos a história mais recente do pensamento, que o próprio capítulo Ética do Novo Testamento desse livro nos traz, é essa discussão. Tem ou não tem? Vale ou não vale? Qual que é o padrão temporal? É para agora ou é para o futuro? Então é uma discussão que, para nós, crentes normais de igreja, e eu sou um crente normal de igreja, eu acho, é aquele negócio. Mas não faz muito sentido discutir isso, porque para nós parece óbvio que nós temos que obedecer o que Deus manda. Mas a questão acadêmica envolvida aqui é o seguinte: será que é isso mesmo? Ou a linguagem, os parâmetros utilizados nos levam a pensar de outra maneira? Será que nós não estamos importando para o texto um contexto grego filosófico de ética que o Novo Testamento não fala? Ou o Novo Testamento fala de acordo com o seu contexto e com a sua visão de mundo hebraica e agora moldada ou remoldada, ressignificada com o Evangelho? Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 590. Eu sou o Rodrigo Bibo e Jesus quer colocar ordem na casa? Eita. Aí, ó. Será? Olha aí. Eu sou o Paulo On e a questão não é ser ou não ser, é ser e fazer, ou ser ou não fazer. Qual será que é a resposta certa? Olha aí. Eu sou o Luiz Henrique e graças a Deus a Bíblia não é um vademecum. Quer dizer, poderia, né? É um vadretrum. Vadretrum tem. Pasta de mim, Satanás. Vadretrum tem, com certeza. Gente, olha só. Quem voltou aqui? Paulo On, pessoal. Paulo On. Paulo, sabia que perguntaram pra mim, nunca mais ouvi o Paulo On no BTcast e tal, vocês brigaram? Não, gente, a gente não brigou. E, gente, o Paulo é meu amigo, né, Paulo? Você é meu amigo, né? Não, sou amigo do Bibo, sou amigo de tantas outras pessoas, gente boa aí. E a gente teve a pausa até por causa de compromissos ministeriais, agenda um pouquinho conturbada e complicada. Exato. No ano passado, mas esse ano eu já falei pro Bibo, até para fazer valer a lembrança que ele me manda todo fim do ano, para participar mais dos BTcasts, se ele me convidar, né? E gente, é porque sabe o que é? O Paulo, gente, o Paulo, eu sou amigo do Paulo, eu sou amigo do Luiz, eu sou amigo do Vitor, eu sou amigo da Vicky, eu sou amigo da Cíntia. E, gente, todos nós temos pontos teológicos que a gente não concorda um com o outro, isso é normal, né? Isso é normal. E às vezes o pessoal na internet, mas como assim tu é amigo do fulano? Sou. E eu aprendi isso muito com o Davi Lago, sabe? O Davi Lago é um cara que me ensinou bastante esse lance da mesa, mano, eu sou amigo da pessoa, mas, Davi, tu é amigo daquela pessoa lá. Mano, e eu conheço um pouco da tua teologia. Cara, que eu sou amigo da pessoa, não sou amigo da teologia dela. Entendeu? E tipo, claro, né? Vocês entenderam, né, gente? Vamos se amar, pessoal, vamos se amar, vamos respeitar o outro, entendeu? É isso, e vai dar tudo certo. Mas olha só, Luiz tá aqui também, né? Eu sou amigo do Luiz e tal. Opa! Né? Gente boa. Monitor da Escola Bibotalco de Teologia também, então olha, ó. Gente, é o seguinte, tamo aí. A gente tá aqui pra falar sobre ética do Novo Testamento, um assunto que parece fácil, mas tem algumas implicações aí interessantes pra gente entender, pra gente falar. É um tema que de alguma forma a gente já arranhou aqui em BTcasts passados e tal, mas e aí? Existe uma ética do Novo Testamento? Existe uma ética de Jesus? E a gente vai conversar um pouquinho a partir... Luiz, quero que você fale o nome do livro aí, porque é um livro que o Paulo também eu sei que gosta desse livro. Que livro que é esse, Luiz? Fala pra nós aí. O livro se chama Estudos do Novo Testamento, um panorama dos debates acadêmicos mais recentes. Olha só, que é organizado pelo Nijai Gupta, né? Ele é o organizador do rolê, né? Não é o autor e tal, tem outros autores. E, gente, é um dos grandes lançamentos aí da Thomas... Aliás, a Thomas Nelson começa o mês de janeiro, o ano de 2025, lançando 2 obras de referência no que diz respeito a estudos bíblicos, que é esse organizado pelo Nijai Gupta, e a gente vai trazer aqui um capítulo para discussão, e o Imaginação Profética, do Brueggemann, inclusive com um prefácio do nosso amigo Vitor Fontana, que não pôde estar nessa gravação aqui. Ele teve o São Paulo é isso, né, gente? Sempre prega algumas peças e tal. Então, o que acontece? O Imaginação Profética tem o prefácio do Vitor Fontana, e é um outro livro também. Você conhece, imagino também, né, Paulo? O trabalho do Walter Brueggemann, né? Conheço. Um livro top, clássico já. Clássico e tal. E a Thomas Nelson conseguiu os direitos e trouxe. Eu lembro que há 3 anos atrás, eu perguntei pro Vitor, me diz um livro aí, cara, um pouco mais acadêmica e tal, que a
Thomas Nelson poderia trazer, eles querem começar a investir nisso e tal. E eu lembro que o Vitor me falou desse livro, cara, do Imaginação Profética e tal. E que bom que a Thomas Nelson conseguiu trazer agora, né, deu uma repaginada, enfim, uma grande obra. E também essa, organizada pelo Nijai Gupta, Estudos no Novo Testamento, é isso? Isso, exatamente, Estudos do Novo Testamento. Esse livro é organizado e compilado aí, editado pelo Scott McKnight e pelo Nijai Gupta, que são dois nomes muito conhecidos na academia, principalmente nos estudos do Novo Testamento no mundo de fala inglesa, que só agora, praticamente, nesses últimos anos, tem sido conhecido aqui no Brasil. Então, são nomes de peso, textos também de peso, e esse livro é um livro muito legal e que supre uma carência que nós tínhamos, porque é um estudo que fala sobre o estado da arte de vários temas do Novo Testamento que as pessoas discutiram nos anos anteriores ou nas décadas anteriores, por exemplo, sobre ética, sobre moral, sobre esses assuntos, o que as pessoas discutiram, os importantes nomes e qual é a tendência da discussão de hoje para amanhã. Então, principalmente para aquelas pessoas que se interessam por um enfoque mais acadêmico, de pesquisa sobre temas, principalmente relacionados à teologia bíblica no Novo Testamento, é um daqueles livros que precisam estar disponíveis para consulta e pesquisa. Então, a Thomas Nelson aí acertou bem em trazer esse livro para a nossa audiência. E é uma linguagem, e ó, tu vê, né, o Scott McKnight tá no rolê. Eu sabia que o Scott McKnight tava no rolê. E assim, mas é uma linguagem acessível, tá, galera? São temas mais acadêmicos, obviamente, mas é uma linguagem que eu não acho difícil, assim, sabe? E eu não sou da academia, tá, galera? Mas tu... Não, gente, eu não sou da academia, não, tá? Eu realmente, assim, achei uma linguagem que dá pra compreender, achei uma linguagem super acessível e tal. Mas beleza, pessoal, vamos agora para os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, nós teremos no dia 22 de março deste ano o primeiro BTD. Teremos no dia 22 de março um BTD que vai acontecer em São Paulo e as inscrições já estão abertas. E galera, são poucas vagas para este BTD. Eu, Cacau Marques e Vitor Fontana falando sobre fé em tempos de crise. Vai ser um tema muito legal, vamos falar sobre a nossa fé em tempos de crise, em meio às dúvidas, em meio às dificuldades, em meio ao mundo que a gente vive. Cola com a gente neste BTD no dia 22 de março em São Paulo. É o primeiro BTD do ano, que nós já temos data confirmada. Teremos um BTD também lá em Belém do Pará. Te acalma, que daqui a pouco eu passo data e o link para inscrição, tá bom? Teremos o BTD também em Londres, em setembro, BTD em Londres. Vai ser incrível esse BTD em Londres também. Lá pelo dia, não lembro agora, vai ser em setembro, meados de setembro, vai ter o BTD em Londres. Em breve vamos abrir as inscrições. Em breve nós teremos aí o link para você já garantir o seu lugar nesses BTDs. Vamos ter um BTD com a Flan também em maio desse ano. Gente, calma, vai acompanhando a gente nas redes sociais, segue a gente no nosso grupo de transmissão aqui do WhatsApp. Nós temos um canal de transmissão no WhatsApp, você fica por dentro de tudo que a gente faz. Tem também no Instagram, vai estar o link aqui na descrição deste BTcast, tanto o nosso grupo no Instagram quanto o nosso grupo no WhatsApp, né, um canal de transmissão para você não perder nada dos nossos eventos. Olha só, mas agora dia 22 de março teremos o BTD. Gente, tá com a gente, ó, vai ter café, teologia, comida, comunhão, tudo de bom, gente, tudo de bom. E eu gosto muito de fazer o BTD ali na ECC, cabe só 150 pessoas, fica mais intimista e sempre lota, e é muito legal, a gente consegue conversar com quase todo mundo. Então garanta a sua vaga no BTD agora de São Paulo, BTD ICC na Igreja Cristã Conselheira, tá bom? O link para você se inscrever está aqui na descrição deste BTcast. Galera, quero aproveitar também esse recado paroquial para dizer o seguinte: se você vai comprar Insider no mês de janeiro, compre com o link Bibotalk, ou só clica no link que tá aqui na descrição deste BTcast também, que você nos ajuda, tá bom? Você nos ajuda comprando Insider, clicando no nosso link. Quando você clica no nosso link, já vai com o nosso cupom
aplicado. Nosso cupom que vai te dar 12% de desconto nos kits da Insider, naquilo que a Insider tem oferecido. E tem algumas promoções rolando no site, então já tem um acúmulo de promoções ali. Então procure um kit da Insider para você já começar bem o seu ano com as suas Insiders, tá bom? Tem camisetas, tem cuecas, meias, calças, bermudas, tem para mulheres, roupa de ginástica, tem muita coisa legal na Insider. Vai comprar lá na Insider? Pensou em comprar? Ouviu tanto falar da Insider? Vai comprar? Usa o cupom Bibotalk ou clica direto no nosso link que tá aqui, tanto no YouTube como também em bibotalk.com. Beleza? Por falar em YouTube, galera, é o seguinte, não teremos mais imagens no BTcast, tá bom? Não teremos mais imagens no BTcast. Por quê, Bibo? Porque não fez muita diferença nós termos imagem no BTcast. Algumas pessoas gostaram e tal, para outras pessoas tanto fez, tanto faz, porque não ficava olhando pra gente ali na tela. Então assim, galera, é um custo um pouco mais elevado manter a imagem. E outra, a gente tem menos, sabe, a galera às vezes tem que se arrumar pra participar do podcast. Não, a gente gravava de camiseta, pijama, entendeu? As meninas tinham que se maquiar pra participar do podcast. Chega, agora a gente voltou, é só áudio. Então no YouTube é só áudio também, não adianta mais procurar a imagem. Quando a gente gravar ao vivo algum episódio, aí sim vai ter a imagem lá e tal, mas os BTcasts agora voltam a ser somente áudio, beleza? O BT Papo, que volta em fevereiro, continua na mesma dinâmica, áudio e vídeo, tá bom? No YouTube é o vídeo, no Spotify e demais aplicativos ele continua sendo áudio, tá bom? É isso, Deus abençoe todos vocês, vamos para esse episódio que tá incrível. Lembrando, tudo que você for comprar na Amazon, livros, material escolar, compra pelo link do Bibotalk, que tá aqui na descrição também, bibotalk.com/Amazon, caso você queira digitar aí no seu navegador. Mas, gente, vamos lá. Esse livro tem um capítulo chamado Ética do Novo Testamento, inclusive escrito pelo Nijai. Queria agora introduzir um pouco assim, porque como é que vocês, ou como é que eles entendem ética, né? Tipo, ética do Novo Testamento. O Nijai faz uma introdução ali, falando que não é um tema tão fácil, né? Afinal, e aí? O Novo Testamento, ele é um conjunto de maneiras de viver? Ele é o Novo Testamento é um conjunto de morais, né? Tipo, moral e cívica, como nós devemos viver e tal. Como que a gente fala de uma ética do Novo Testamento? Como que é possível falar de uma ética do Novo Testamento? Eu acho que antes de falar sobre ética do Novo Testamento, é importante nós irmos um pouquinho antes e discutirmos um pouquinho até o conceito de ética e como que ela nasce dentro do contexto da discussão das ideias no mundo ocidental. A ética, propriamente dita, pode ser considerada uma ramificação de discussão da filosofia, que envolve a discussão de princípios da moralidade relacionados ao comportamento humano. Então, comportamentos que são atemporais, comportamentos que são temporais, sejam eles bons ou ruins, essa avaliação toda que nós falamos da prática envolve a discussão da ética, que busca compreender justamente o que é o bom, bem, mal, ruim, e como que isso determina as nossas ações, tanto individuais quanto as ações dentro da polis ou da civitas, né? Se nós compreendermos essa discussão dentro do contexto helênico antigo. Então, nomes importantes da filosofia, como Sócrates, Platão e principalmente Aristóteles, traçaram um beabá, uma rota de pensamento sobre a ética. Por exemplo, um dos livros mais importantes da civilização ocidental, que é a Ética Nicômaco, fala sobre a questão da ética relacionado à virtude, a virtude relacionado a comportamentos que são classificados de forma social como bons, se a ética pode produzir em nós um estado de bem-estar ou de felicidade, se a ética nos ajuda a alcançarmos os objetivos da vida. Então, é uma discussão bem filosófica que cai um pouquinho no âmbito da subjetividade, quando nós falamos da discussão da moral. O que é moral? Nas primeiras aulas de sociologia, de filosofia, você discute o que é moral. Moral é algo temporal, atemporal, subjetivo, objetivo. E o que é a ética? A ética, vamos dizer assim, é o estudo filosófico da moral.
Então, a ética tende a envolver valores mais universais, objetivos, que podem ser aplicados em contextos mais específicos da nossa existência. E a moral remonta a regras e normas, né? E essas regras e normas podem ser adequadas ao tempo e podem mudar eventualmente. Então, existem padrões morais que são imutáveis, padrões morais que mudam conforme a progressão da história, e isso é o que nós chamamos de a grande discussão ética barra moral. O grande ponto é, se nós usarmos essa terminologia da ética, que não é uma terminologia explicitamente citada no Novo Testamento, como é que nós podemos entender a questão do comportamento humano, da prática humana, e como essa prática está lastreada e baseada em componentes mais sólidos do entendimento do ser sobre si mesmo, do ser sobre a sociedade e, biblicamente falando, sobre o que nós compreendemos ser a vontade de Deus para nós. E essa vontade, ela é aplicável ou não à nossa vida prática. Em termos mais diretos de discussão relacionada ao Novo Testamento, será que Jesus, como você disse, Bibo, estabeleceu um padrão de comportamento prático, ético, para os seus discípulos? Será que isso é para agora? Será que isso é para depois? E quando eu falo depois, nós estamos falando do mundo por vir, na nova criação, no escatom. Então, essa discussão... Seria mais fácil, hein? Oi? Seria mais fácil se fosse no mundo por vir, a gente teria, é pro mundo por vir, então, poxa, por isso que eu não consigo agora. Cara, mas veja só, assim, parece engraçado, mas uma vez eu tava fazendo uma exposição no Sermão do Monte, que é o livro de ouro da ética do reino, e veio um cara e falou assim, É o centro ético do Novo Testamento, né? E um carinha veio e falou assim pra mim, mas pastor, mas isso daqui não é pra agora não. Mas assim, como que não é agora? Não, isso daqui é o que vai acontecer na eternidade, na glória. Então, não estabelece para nós um padrão para agora, porque agora não dá para viver 100% daquilo que Jesus ensinou. É aquilo que vai acontecer como se fosse quase que um texto profético do que vai acontecer no futuro, e no futuro, automaticamente, nós vamos viver dessa maneira. Então, será que essa é a discussão? Nós somos obrigados a viver de acordo com a nova ética de Jesus, como se essa ética substituísse a lei de Moisés e tivesse um valor normativo nas nossas vidas. Então, toda a história do pensamento, pelo menos a história mais recente do pensamento, que o próprio capítulo Ética do Novo Testamento desse livro nos traz, é essa discussão. Tem ou não tem? Vale ou não vale? Qual que é o padrão temporal? É para agora ou é para o futuro? Então, é uma discussão que, para nós, crentes normais de igreja, e eu sou um crente normal de igreja, eu acho, é aquele negócio. Mas não faz muito sentido discutir isso, porque para nós parece óbvio que nós temos que obedecer o que Deus manda. Mas a questão acadêmica envolvida aqui é o seguinte: será que é isso mesmo? Ou a linguagem, os parâmetros utilizados nos levam a pensar de outra maneira? Será que nós não estamos importando para o texto um contexto grego filosófico de ética que o Novo Testamento não fala? Ou o Novo Testamento fala de acordo com o seu contexto e com a sua visão de mundo hebraica e agora moldada ou remoldada, ressignificada com o Evangelho? Então, como o Vitor não está nesse episódio, eu tô dando esse overview que o Vitor Fontana poderia dar muito melhor, mas espero ter dado a minha contribuição aí só para poder jogar a batata quente aí pro Luiz. Eu acredito que uma das grandes problemáticas que esse capítulo traz, inclusive, a respeito do estudo da ética no Novo Testamento, o Paulo já citou, pincelou aqui, é a questão da continuidade e descontinuidade daquilo que era padrão de comportamento para os herdeiros da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, essa nova conjuntura religiosa que surge a partir do movimento de Jesus, né? Daqueles que seguem Jesus Cristo. E uma das grandes discussões é o que Jesus quis dizer no Sermão do Monte. Era uma cisão, uma ampliação, um rompimento, uma renovação ou uma coisa completamente diferente? E diante disso, como os autores do Novo Testamento vão pegar a tradição de Jesus, baseada e pautada nos evangelhos, e desenvolver circunstancialmente uma
conduta e um padrão. Isso existe? Será que a ética de Paulo aos Gálatas, ela poderia ser aplicada em uma amplitude maior? Ou até mesmo a ética de Paulo está desvinculada da ética de Jesus? Os estudos a respeito da ética do Novo Testamento, eles vão justamente pegar essas perguntas chaves e, a partir disso, aplicar, desenvolver e chegar a um determinado denominador comum, às vezes não, porque tem muita discussão entre os próprios autores, mas é observar através da história desse estudo ético do Novo Testamento para nos dar uma amplitude das interpretações e dos desenvolvimentos com base no contexto histórico, na metodologia, na aplicação e no revisitar justamente da palavra ética, da palavra moral, dos estudos, das contribuições modernas, do avanço e nesse diálogo em fronteira, né, da teologia bíblica com esse ramo da filosofia. Gente, olha só, legal esse overview. Tipo, o livro realmente traz, que eu tava dando uma olhada, e é um estudo, esse resgate é muito, muito importante mesmo. Mas a gente levantou algumas perguntas aqui, Paulo e Luiz, que eu penso que a gente pode arriscar, né, algumas reflexões, e o próprio Nijai vai trazer, e vai trazer também um pouco a abordagem dele e tal sobre isso. Mas a gente pode responder algumas dessas perguntas que vocês levantaram? Seria importante, né? Sim, é Tipo assim, importante, é importante. porque assim, gente, nem sempre temos respostas para todas as perguntas e a teologia reconhece o seu limite também. Afinal, a gente lida com Deus e sua palavra, tá? Aqui eu falo só por mim, não falo pelos meus convidados, mas eu às vezes tenho um pouco de medo para teólogo que tem resposta para tudo, tá? Então assim, tenho um pouco de medo dessa teologia sabe tudo, sabe? Então, eu tenho um pouco de receio. Mas algumas coisas eu penso serem muito importantes e as perguntas que o Paulo e o Luiz levantaram aqui, sim, a gente pode ter uma resposta para elas e inclusive o livro se propõe também a não nos deixar no escuro, assim, né? Mas e aí, Paulo, por onde a gente caminharia? Eu acho que a discussão se existe ou não um padrão ético é uma discussão que governou o mundo das ideias e como essas ideias foram discutidas nos últimos séculos, né? A partir da chamada onda liberal que nós tivemos a partir da escola alemã, né? E como isso foi sendo digerido, repensado, modificado ao longo do tempo até chegarmos no dia de hoje. Por exemplo, um dos proponentes e uma das figuras mais, vamos dizer assim, icônicas desse contexto mais voltado à teologia liberal, e eu estou falando liberal aqui no liberalismo clássico, no liberalismo que realmente é o liberalismo, por exemplo, o Albert Schweitzer, né? Que foi um grande homem, né? Um grande humanista, né? Que foi um médico que ganhou prêmio Nobel, um cara sensacional. Polímata, né? Mas ele tinha uma visão, vamos dizer assim, limitada e, assim, limitada, nós podemos falar até em termos anacrônicos, assim, uma visão dele sobre Jesus e sobre o que ele achava sobre os mandamentos de Jesus e a ética de Jesus. E ele falou, e até está no texto, sobre a questão da ética do interim, né? A ética do intervalo, ou seja, para Schweitzer, Jesus não fala de uma ética universal, que é mais ou menos a ideia que nós temos hoje sobre aquilo que Jesus nos mandou fazer. É uma ética voltada ao tempo do meio, ao limbo que nós estamos vivendo entre o já e o ainda não. Então, é uma ética que teria um prazo de validade até que chegue o mundo perfeito. Então essa é uma discussão que na época era muito quente. Mas a partir daí, nós temos uma progressão que passa por nomes importantes como Bultmann, o Rudolf Bultmann, começam a ver em outras perspectivas sobre a questão dos nossos atos imediatos, os nossos atos ativos e normais, e sobre aquilo que nós deveríamos fazer, aquilo que ele chama de tensão entre as ações indicativas e as ações imperativas. Ele diz que o indicativo chama o imperativo, e o indicativo dá expressão ao novo autoentendimento do crente, pois a declaração "estou livre do pecado" não é dogmática, mas existencial. Aí o Bultmann puxa para outro lado, que é um lado que nós, como crentes evangelicais, não estamos tanto acostumados a lidar. Isso para você ver que essas perguntas são justamente os pontos de discussão de várias correntes de pensamento que nos levam a uma sequência de pensadores que vão discutir basicamente
basicamente o bloco daquilo que eles consideram ser a ética de Jesus e a ética de Paulo. Por que Jesus e Paulo? Porque Jesus e Paulo foram aquelas pessoas que, nos seus ensinamentos e nos seus direcionamentos, deixaram mais explícitos as questões do fazer ou não fazer, por que fazer e por que dever, e o porquê você deve ou não fazer certas coisas. A questão é, aquilo que Jesus falou, aquilo que Paulo ensinou às igrejas, tem um contexto de uso universal? Ou, como Luiz disse, aquilo que Paulo falou à igreja da Galácia é apenas para a igreja da Galácia? A progressão dessa linha de pensamento que nos traz de volta aos estudiosos mais da linha mais evangelical e da linha até mais conservadora, vai dizer que aquilo que Jesus ensinou e aquilo que Paulo ensinou tem uma dimensão universal, porque estabelece uma ética, vamos assim, formativa para todas as pessoas que não são só crentes, mas para todo o mundo, o universo. E isso vai ser algo que os cristãos vão levar muito a sério no próprio desenvolvimento da história do avanço do cristianismo e como o cristianismo se transformou no modo de pensar dominante a partir dos séculos posteriores ao Novo Testamento. Mas também a ideia de que o próprio Novo Testamento nos dá indicações claras, e isso vai ser uma ideia muito bem desenvolvida, por exemplo, pelo Richard Hays. Aliás, o Richard Hays, que faleceu recentemente, cuja obra mais importante, que é a visão moral do Novo Testamento, vai dizer que, uma vez que nós temos essa nova natureza, essa nova criação em Cristo Jesus, não faz sentido nós discutirmos se a ética ou aquilo que nós deveríamos fazer pautado na palavra é ou não para nós, é ou não para agora ou por outro momento. Não, é para nós, e ele estabelece algumas imagens focais que nos ajudam a entender essa dinâmica. Mas isso a gente vai deixar para daqui a pouquinho. O importante é dizer que essas perguntas que o Bibo mencionou são perguntas que justamente racharam as várias perspectivas de pensamento de como nós colocamos em prática ou não, agora ou depois, aquilo que nós temos como norma. E até o conceito de norma foi relativizado por alguns teólogos ao longo do tempo. Mas numa perspectiva evangélica, já assumindo que nós temos normas claras de procedimento dentro do Novo Testamento, como que essas normas deveriam ser colocadas em prática no nosso âmbito mais comum e no âmbito mais comunitário. E a discussão, Paulo, também aqui entra muito a questão da metodologia, se você observará de maneira diacrônica ou sincrônica, né? A ideia de uma diacrônica, na ideia de uma continuidade de Jesus até o final, até o desenvolvimento do primeiro século, né? Ou sincrônica, né? A ideia contextual de cada autor. E aí, essas vertentes que surgem justamente no campo do estudo ético do Novo Testamento, elas terão ênfases distintas com base nessas duas metodologias. Até uma maturidade, conforme o próprio Nijai, ou Nijai, eu não sei qual é a pronúncia correta. Estadunidense, né? Nijai, deve ser Nijai. Nijai porque ele tem procedência indiana. Nijai, coisa boa. Ele mesmo coloca que há um amadurecimento em observar de maneira paralela a diacronia da ética do Novo Testamento e a sincronia da ética também do Novo Testamento, dos autores especificamente falando em seus determinados contextos. Eu acho que um texto, para ficar bem claro aqui pra galera, para dizer, existe ética e tudo mais, a gente pode pegar as estruturas morais que estão em determinados discursos, né? E você tem um texto que é o texto de Gálatas 5, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Quando nós olhamos para toda a extensão, né, do texto, aquela perícope que ele vai justamente fazer essa contraposição, é uma extensão, ou pelo menos uma estrutura literária muito comum a discursos moralizantes que haviam no primeiro século. E a partir desse texto, a gente pode conferir e comparar com outras cartas paulinas aonde se encontram esses discursos. E aí, eu acho que a beleza desse capítulo é mostrar o quão os autores eles estão intimamente preocupados, né, com essa questão da continuidade. Será que isso é importante mesmo na teologia paulina? Será que isso é importante para Paulo como autor? O quão central é? E essa é a pergunta chave. O quão central é a ética para Paulo? Será que o desenvolvimento dos autores no Novo Testamento, eles estão muito mais
preocupados com questões soteriológicas ou questões práticas? O quão central é isso? E aí os estudos do Novo Testamento, principalmente relacionados à ética, vão tentar encontrar, com o passar do tempo, não uma espécie de meio termo, mas falar aonde a praxis encontra justamente a teologia. E o quão fundamental isso é, seja para questões soteriológicas, ou seja para uma questão querigmática da pregação, do anúncio do evangelho. Eu acho que uma coisa que pega no que diz respeito a esse tipo de coisa, porque nós queremos, e parece que o ser humano, de forma generalista aqui, obviamente, né? Mas é por isso que o legalismo, por exemplo, ele faz tanto sucesso. Nós queremos, me dá uma regra pra seguir aí, cara, me dá, eu preciso de uma regra, eu preciso de alguma coisa pra me segurar, porque isso me deixa muito solto assim, eu fico perdido e tal. E aí quando a gente entende que a ética do Novo Testamento, ela é uma ética, a gente até unifica de alguma forma, assim, né? Mas ao mesmo tempo que sim, o que Paulo escreveu para os Gálatas vale para nós hoje, mas ao mesmo tempo tem particularidades também, né? Eu acho que aí mora um pouco a dificuldade, onde nós acabamos trazendo particularidades culturais para a nossa cultura hoje. Eu não estou dizendo que tem que atualizar a Bíblia, eu não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que até a própria ideia da palavra ética, né? Ou seja, um caráter, modo de ser e tal, costume. Então, como é que a gente faz essa aplicação, né, de uma ética do Novo Testamento, sendo que tem alguns costumes que, de fato, para nós hoje não fazem muito sentido. Então, assim, nesse sentido, a gente precisa ter, né, um olhar para o texto bíblico e também saber colocar que determinadas características, né, ou modo de ser que Paulo fala, por exemplo, às suas igrejas, eles não se aplicam a nós hoje, né? Então, acho que essa é uma dificuldade que nós temos para lidar com o texto bíblico hoje, porque, por exemplo, assim, algumas igrejas vão praticar, por exemplo, o uso do véu, certo? Então, assim, e de fato, se você tem uma primeira leitura, uma leitura simples do texto de Paulo à igreja de Corinto, cara, é isso, a mulher tem que usar véu mesmo. E aí, mas por que então outras igrejas não usam véu? Porque elas estão em desobediência a esse modo de ser que o Novo Testamento pede? Não, porque entenderam que é uma questão cultural. E aí eu acho que é aí que reside um pouco, sabe, a nossa dificuldade com algumas coisas. Tanto nas falas de Jesus como nas falas de Paulo. Porque, mano, isso aqui é pra nós hoje ou não? Sabe? E é uma pergunta honesta, né? Porque se a gente, não, tudo é pra nós hoje. A gente, e aí, vamos escolher o próximo obreiro aí e tal, bora jogar Urim e Tumim, sabe? Cara, isso é um pouco difícil, né? Eu acho que aí mora o desafio do acadêmico, o desafio do pregador, né? O desafio do comunicador, né? Ou seja, pra pegar todos nós aqui. É como a gente traz isso, sabe? Para nós hoje. Como é que essa ética do interim, né? Ok, mas e aí? Mas o que a gente aplica para nós hoje? O que a gente não aplica, sabe? Acho que esse é um desafio que a gente tem muito grande. É um desafio, e é um desafio que deve mover o coração dos acadêmicos e dos pregadores para facilitar um pouquinho a vida daqueles que fazem parte da comunidade mais ampla, né? Então, o nosso papel é meio que descascar a cebola, destrinchar os vários níveis de discussão que formam essa complexidade. Eu creio que o ponto que você fala do contexto e da sua aplicação está muito relacionado à própria maneira como nós lemos o texto e como nós devemos interpretá-lo. Então, envolve um pouquinho de lance de hermenêutica. Então, você começa no nível textual e, ao ler o texto, é lógico, você precisa criar uma forma de entender o texto que seja adequada, primeiro, à mensagem primária que o texto quer nos passar, mas também relacionado a como o texto nos passa essa imagem, ou essas regras, ou esses parâmetros. E quando nós falamos desse tipo de linguagem, nós estamos falando daquela grande questão da contextualização e de você entender qual era o mundo da época. Você não pode prescindir do entendimento do que era o contexto romano do Império ao ler as cartas de Paulo, porque Paulo envia suas cartas a regiões que fazem parte do Império já embebidos já há muitos séculos de uma forma de viver greco-romana que faz com que a linguagem que Paulo usa e as metáforas e os símbolos que ele se remete sejam muito vívidos na cabeça dos primeiros leitores, mas que nós não entendemos muito bem direito do que Paulo está
falando. Então, entender. Então, o texto do Novo Testamento, se nós formos falar só da ética no Novo Testamento, está distante de nós 2000 anos. Gente, 2000 anos é muito, muito, muito tempo. Nós precisamos entender que era um mundo cheio de deuses. As pessoas falam o seguinte, né? Já entrando em termos de ética atual, o pessoal fala o seguinte, nossa, a percepção que eu tenho é que nunca antes na história do universo nós vivemos uma época de tanta degradação moral e ética. Bom, para alguém falar isso, né? Só se a pessoa viveu a época de Roma para saber saber comparar. Mas quando nós vemos os documentos que os romanos, por exemplo, nos legaram, a discussão da vida dos imperadores, da vida como era a sociedade, pode ter certeza que antigamente, na época de Jesus e dos apóstolos, a questão ética ou moral, se não era igual, era pior do que nós temos hoje. E muitas coisas que hoje ainda nós batalhamos na questão de ser certo ou errado, na época eram tidos como padrões normais, né? O grande filtro da teologia cristã, e isso é muito importante dizer, fez com que nós tivéssemos uma reavaliação e nós enxergássemos o mundo agora de uma forma diferente a partir desses padrões. Em uma grande parte, são padrões que não mudam, mas que em outros lugares, principalmente envolvendo costumes, comportamento mais social, muda de acordo com o tempo. Essa questão, por exemplo, do véu. O uso do véu, na discussão de hoje, dificilmente poderia ser enxergado como um comportamento ético, porque já passamos por um processo histórico que nos fez enxergar que isso era um costume da época, que na época tinha alguma serventia até de distinção de quem era cristão ou não, e que hoje não faz muito sentido. Mas nós temos outros valores que esses sim perduram, sobre a questão da autossujeição de homem e mulher, do papel de cada um, daquilo que Cristo ordenou que os seus discípulos fizessem. E isso nos leva para uma segunda camada, que é a camada de nós entendermos os padrões e as ideias principais das Escrituras, e quando nós falamos do Novo Testamento, nós estamos falando justamente daquilo que é o resultado mais natural da proclamação do Evangelho. O Richard Hayes, e voltando nele, ele fala sobre 3 imagens importantes: escatologia, cruz e nova comunidade. A escatologia é a visão do mundo por vir. Então, se eu tenho a esperança nos novos céus e nova terra, em um mundo em que não haverá pecado, em um mundo que Deus será em tudo e em todos, hoje, como povo que fará parte no futuro definitivamente desse mundo, eu preciso trazer para esse contexto limitado e pecaminoso hoje aquilo que eu espero que em perfeição acontecerá no futuro. Então isso nos traz imperativos que de alguma maneira tem que regular, mesmo que seja na marra, as nossas inclinações e as nossas paixões. Então não é que no Novo Testamento não deixa de existir regra. Existem regras, existem leis. Os 10 mandamentos não são, pelo Novo Testamento, abolidos. Eles continuam em vigor. Nós temos a nossa ética particular do Novo Testamento. Antigamente, os vossos pais diziam que era para matar o outro. Hoje não. Hoje você ama, você ora pelo inimigo. São regras que, muitas delas, foram ressignificadas quanto à sua prática, mas não quanto à sua essência. Então, será que eu estou vivendo na realidade de hoje como um povo que entrará na realidade do futuro perfeita amanhã? Eu estou vivendo como crente, falando de forma fácil. A segunda imagem é a cruz. O que é a cruz? A cruz é onde Cristo morreu carregando os nossos pecados. Então está relacionado com a questão da redenção, com a questão da confrontação, com a questão do juízo de Deus. Eu estou vivendo uma vida que nós possamos chamar de cruciforme, onde o meu eu está, por meio do Espírito, sendo crucificado todos os dias, como Paulo vai dizendo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne eu vivo para glória do Filho de Deus. E a terceira imagem é a nova comunidade em Cristo. Nós hoje somos a nova comunidade, a igreja no sentido místico da palavra. E a igreja tem elementos de diferença prática, ética com aqueles que não são. Então, é impossível nós hoje simplificarmos a discussão e voltarmos aos teólogos da tradição liberal que falavam que o próprio conceito de ética é algo relativizável. Não é, porque a nossa ética é um tipo de diferencial estabelecido entre nós que cremos e aqueles que não creem.
E isso é muito bem explicado num outro livro que é citado aqui, que eu espero que algum dia alguém traduza, né? Que é o Destruidores de Deus, o Destroyers of God, do o último livro do Larry Hurtado. Ele falava o seguinte: olha, os cristãos, eles impuseram à sociedade romana da época um padrão ético que era um padrão ético que na época fora considerado bizarro e que a partir de um certo ponto começou a ser considerado como normal. Por exemplo, os romanos tinham uma atitude muito ruim em termos éticos cristãos de criarem muitos filhos bastardos. Então isso já pressupõe infidelidade conjugal, a normatização dessa prática. Então tinha muitos bastardos, né? O termo é feio, mas é o termo historiográfico correto. Filhos ilegítimos. E os romanos não tinham nenhum pudor em jogar literalmente na sarjeta crianças nascidas nesse status. Quem que ia lá na sarjeta, no meio das ruas, e recolhia essas crianças ilegítimas, cujos pais muitas vezes eram seus próprios algozes? Eram os cristãos. Então, eles pegaram o conceito de amor de Jesus Cristo, amai-vos uns aos outros, ame o vosso inimigo, e colocaram aonde? Na prática, de uma forma criativa, de uma forma revolucionária, tão revolucionária que até os próprios historiadores romanos ficavam meio que boquiabertos com esse tipo de atitude. O que os cristãos estão fazendo? Eles estão em que vibe? Eles são tontos, eles são ingênuos, ou eles têm um tipo de prática que é diferente daquilo que hoje nós estamos praticando? E talvez esse seja o grande chamado nosso a vivermos essa realidade que existe, que é uma realidade que é imposta a nós pelo próprio evangelho e que não pode ser relativizada como uma simples discussão filosófica. E eu acho que essa é a grande discussão entre a filosofia e o cristianismo. A filosofia fica falando da questão da ética muito na questão do para quê e por quê, né? Da onde surgiu, para onde vai. O cristianismo, ele encarna isso. E a partir do fato de Jesus ter morrido por nós e ter mostrado o que é o amor, é imperativo para nós, baseado no indicativo daquilo que Jesus fez, vivermos conforme e imitando a ética e o padrão de Jesus Cristo num esquema muito pedagógico judaico, de ver e imitar. Então, a prática para nós, ela é pressuposta, não é algo que é questionável ou discutível. Muito bom, cara, muito bom. Luiz, a sua palavra final? Eu queria trazer um pouco do aspecto missiológico que a ética traz na sua discussão quando falamos do aspecto neotestamentário, né? Ou pelo menos dentro da teologia bíblica. Porque quando nós olhamos para a ética presente nos autores, existe uma vinculação muito clara de Jesus, né, na proclamação do reino de Deus, de Paulo na edificação e consolidação de determinadas igrejas, assim como os demais apóstolos, em utilizar a ética e a conduta para ser a manifestação visível do reino vindouro. Schweitzer estava limitado, mas nem tanto, né? Eu acho que faltou muita escatologia pro Schweitzer. Mas ele estava limitado em dizer que essa ética do interim estaria de uma certa forma desassociada com o reino vindouro. Muito pelo contrário, o movimento posterior da pesquisa mostra que o reino vindouro, a escatologia, como o Reis vai trazer, né, é um dos fundamentos para que essa nova comunidade formada através da cruz possa ser missional. E nós vemos aí, se você está aí fazendo uma maratona dos BTcasts, né, você verá que um dos últimos do ano de 2024 foi a questão de Lausanne, foi a questão também relacionada à missão, tem bastantes podcasts aí relacionados com a FLAM, e a missiologia que entra como, ou pelo menos a ética, entra na missiologia como essa praxis do amor de Cristo Jesus. Essa praxis daquilo que é uma redenção, uma restauração cósmica, agora promovida por essa comunidade que, por sua vez, ecoa a Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Ética, para nós, não é uma discussão única e simplesmente do campo da filosofia ou de alguns acadêmicos bíblicos, né, da teologia bíblica, mas é algo que nós fazemos no chão da igreja. No chão da igreja. A ética é justamente aquele caráter de ouro que brilha e chama atenção em testemunho público para aquilo que Cristo fez na história da humanidade, de todo o cosmo. A gente, quando age eticamente em conformidade com as escrituras, nós estamos apontando para o clímax, que é a
cruz de Cristo, o evento Cristo. E, ao olharmos hoje para uma igreja, e vamos falar do nosso contexto, né? Uma igreja evangélica que muitas vezes está preocupada em discussões sobre o que é o bem comum e se esse bem comum me coloca em um determinado espectro político e esse espectro é demonizado, a gente precisa realmente voltar até a maturidade de fazer perguntas que são muitas vezes incômodas para que a gente olhe e deixe a Bíblia responder e os autores bíblicos responderem para nos transformarem e colocarmos-nos ao mundo em disposição e serviço. A ética sempre vai ter um valor muito próprio para o serviço do outro. A ética sempre vai ter um valor muito próprio para um testemunho público. E a ética também brilhará em estudo e ação para aquilo que Cristo fez na cruz, pelo seu povo, para uma futura redenção que está por vir e que já foi anunciada. Muito bom, gente. Olha só, galera. Estudos do Novo Testamento, organizado pelo Scott McKnight e pelo Nijay Gupta. Então, o que acontece, galera? Esse livro aqui é isso. Ele vai trazer as discussões, tá bom? Ele vai dar, na verdade, um panorama dos estudos acadêmicos mais recentes sobre vários temas do Novo Testamento. A gente falou um pouquinho aqui da ética do Novo Testamento, mas vai ter toda uma questão de hermenêutica, exegese, Antigo Testamento no Novo Testamento, o gênero dos evangelhos, o estudo da língua grega, vai ter toda uma parte da cristologia, ou seja, também envolvendo a teologia do Novo Testamento, escatologia, tem textos do Novo Testamento, então vai discutir um pouco ali os evangelhos, as cartas, o livro de Apocalipse. Então, gente, é um livraço. Eu não sei quantas páginas tem esse livro, porque eu tô só com a versão do Kindle aqui, a cópia física ainda não chegou. Não sei se alguém tem, a versão em inglês de vocês é online também? Vocês têm a versão física aí? 528 páginas. Ou seja, é um livro razoavelmente grande, com 528 páginas, então ele, de alguma forma, ainda que ele seja panorâmico, não é panorama, assim, passando muito lá por cima, tá? Então, gente, é isso. O link para você adquirir essa obra está aqui na descrição deste BTcast 590, tanto em bibotalk.com como também no YouTube, beleza? No Spotify a gente não tem conseguido colocar link, tá bom? Estudos do Novo Testamento, lançamento da Thomas Nelson Brasil, agora em 2025. Obrigado, Paulo, pela tua presença aqui, meu irmão. Sempre um prazer conversar com vocês e falar de bons livros. Para você que gosta do assunto, livro indispensável, hein? Olha aí. Luiz, tamo junto, é nóis. Tamo junto, obrigado pessoal, mais uma vez, um abração. Ô Luiz, e agora BTcast, hein? BTcast normal, né? Não é BTcast para mantenedores ou outro BTcast, olha aí, ó. Aí sim, hein? Coisa boa, coisa aí boa. Aí sim. É isso, gente, voltamos, hein? Voltamos, 2025, estamos de volta e a partir de agora, toda semana, você tem o BTcast às terças-feiras aí no seu feed, tá bom? Vem com a gente que 2025 vai ter muita boa teologia pra glória de Deus. Valeu, gente! Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.